quer saber quem é o Donizete. Você poderia se apresentar um pouquinho e aí a gente parte com as perguntas mais comuns. Okay. O Donizete é o mineirinho da gema, nasci no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, e estudei até o final do ensino médio lá na cidade de Patos de Minas. Depois fiz vestibular em Ouro Preto, estudei na UFOP, a graduação, fiz pós-graduação na área de língua portuguesa, depois vim para Belo Horizonte para fazer mestrado na UFMG, né? E fui aprovado nos concursos na Rede Municipal de Contagem, na Rede Municipal de Belo Horizonte, na FUNEC, e depois tive que deixar um dos cargos, que estava gerando um acúmulo, né, e pela lei não podia, e acabei deixando Belo Horizonte. E trabalhei também na iniciativa privada, né? Trabalhei com cursos pré-vestibulares, né, depois pré-ENEM. Trabalhei também no sistema FIENG, dando aula de comunicação gerencial, né? E estou na educação há 35 anos. Depois de ouvir isso, eu queria dizer que é uma honra conversar com uma pessoa como você. Você já respondeu um pouco sobre sua formação. E, Donizete, há quanto tempo você atua na educação, na área da educação? Na educação mesmo já tem 35 anos. 35 anos? 35 anos. Isso passando por diversas redes, né? Tanto na iniciativa privada, iniciativa pública, né? E também na prestação de serviço, né? Na consultoria, mas sempre ligado à educação. Então já faz 35 anos de trabalho como educador. E nessa diversa atuação sua, tanto no âmbito público como no privado, você consegue perceber muita diferença? Muita, muita. E eu acho que toda pessoa que opta pela educação deveria passar pelas duas experiências, né? O público e o privado, né? Porque realmente a gente, de um lado, vê algumas cobranças, né, que na outra rede você não vê. Mas você vê que muita coisa que parece ser excesso em uma, na verdade, falta um pouco daquilo na outra também. Então, quer dizer, se a gente pudesse pegar o que a gente acha de excesso na iniciativa privada, por exemplo, em termos de cobrança ao profissional, e pudesse equilibrar com alguma coisa que talvez falte, né, como funcionário público, a gente chegaria no ideal, né, para exercer o nosso trabalho. Muito interessante. As experiências agregam hoje a sua atuação. Sim, sim. E no tocante à gestão escolar, há quanto tempo você está na gestão escolar? Como que você assumiu o cargo que você tem aqui hoje? Na gestão escolar, eu devo ter uma experiência de mais ou menos 15 anos, 15, 16 anos. Eu fui diretor de uma escola municipal na rede de Contagem, chama Pedro de Alcântara Júnior. Foi minha primeira experiência como gestor. E lá eu fiquei 3 anos como diretor eleito pela comunidade, né? E depois eu ocupei um cargo de coordenação numa outra escola da rede e passei também pela direção de uma das FUNECs, a FUNEC Unidade Novo Eldorado, né, que funcionou, né, durante muito tempo também em Contagem. Hoje ela não existe mais. Então eu fui também diretor dessa FUNEC Novo Eldorado, não como diretor eleito, mas indicado, né? Então fui indicado pela administração e ocupei esse cargo lá. Depois da FUNEC Novo Eldorado, eu fui para gestão de um projeto socioeducativo do antigo INECAC, que é um Instituto Educacional da Criança e do Adolescente de Contagem. Era um projeto que trabalhava com adolescentes em conflitos com a lei. Então esses meninos estudavam na escola regular, em um turno, e no contraturno fazia algum tipo de oficina socioprofissionalizante nesse instituto, o INECAC. Um trabalho que foi muito interessante durante o tempo em que ele existiu. Muito bom. Lembrando agora do início, 15 anos, né?
quais foram as principais dificuldades que você consegue se lembrar no início da sua ação na gestão pública? Cada momento, né, teve suas particularidades, porque a legislação muda, a legislação educacional. E quando a minha primeira experiência como diretor, a gente tinha, né, uma realidade de que para cada coisa que você ia fazer na escola, você tinha que correr atrás daquele recurso junto à municipalidade, né? E depois, com o tempo, né, hoje já é bem diferente, porque hoje a gente tem uma legislação que regula os caixas escolares das escolas e você faz um plano de trabalho no início da gestão e através desse plano de trabalho você consegue, né, direcionar alguns recursos que são disponibilizados para fazer o serviço. Então, na verdade, você tem recursos de capital, recursos de custeio, e você, dentro daquilo que a municipalidade oferece para cada caixa escolar, aí você vai administrando, né? Não é mais aquilo, precisei disso, tem que buscar, né? E aí era muito trabalhoso. Hoje eu considero que, nesse aspecto, né, realmente está mais fácil. Eu não citei na parte anterior da experiência de gestão, mas eu também coordenei a política de qualificação profissional da cidade de Contagem de 2010 até 2017 na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda. Não era em escola, mas era também ligado aos cursos profissionalizantes, principalmente os do FIC, Pronatec, né? Então eu coordenei essa política de qualificação durante todo esse período também na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, que foi uma experiência também muito boa, né? Que a gente pôde capacitar e preparar muitos profissionais, né, para o mercado de trabalho naquela época, porque ali a gente trabalhava essencialmente com adultos. Entendi. E no que diz respeito ao hoje, qual é a sua rotina de trabalho aqui na escola? Olha, eu sou o vice-diretor da escola. A diretora é a Kátia, né? A Kátia, nós dividimos o trabalho e eu fiquei com a parte mais da gestão e ela com a parte mais do pedagógico, né? Porque como eu tenho uma experiência já na área educacional e na gestão educacional e ela também tem, então a gente achou melhor fazer uma divisão, porque aí, né, o trabalho flui de maneira mais autônoma, né? E assim, sem deixar de assessorar um ao outro naquilo que precisa, né? Então, quando ela está, ela resolve, quando eu estou, eu resolvo, e aí a escola anda. Então, eu acho que hoje é bastante tranquilo, porque mesmo aquilo que é desafiador num determinado momento, depois de um tempo que você já passa por isso, qualquer coisa que acontece hoje é algo que você já vivenciou em outro momento, então fica mais fácil de buscar a solução. Muito bom. Em sua formação inicial, você estudou, sejam disciplinas ou aspectos relacionados à gestão escolar? Eu fiz um curso de gestão escolar que a Prefeitura de Contagem ofereceu para a gente, em parceria com a UNA. Foi um curso muito proveitoso, que a gente trabalhou muito essa questão da gestão escolar. Mas eu, como professor de língua portuguesa, de redação e também, né, eu trabalhei com comunicação gerencial e empresarial no sistema FIENG, e para trabalhar comunicação gerencial e empresarial, eu estudei muito a parte de gestão também, né, porque a gente tinha que visar mais ali o mercado de trabalho, né, preparar as pessoas para o exercício. E o meu papel fundamental ali não era só trabalhar o conteúdo, mas preparar líderes para o mercado de trabalho. Entendi. Então, por causa disso, eu tive que estudar muito essa questão da gestão também, mas foi mais uma iniciativa pessoal do que institucional. Ah, sim. Então você não fez um estágio curricular obrigatório nessa área? Não. Perfeito. Você recebeu ou recebe formação continuada específica para o cargo?
Não. A gente, né, tem reuniões para discutir coisas pontuais. No início de cada ano, às vezes a gente faz um seminário, um congresso, né, um ciclo de palestra para poder trocar experiências, mas assim, uma formação continuada a gente não tem, né? Entendi. E hoje, quais são as principais demandas da gestão escolar? A principal demanda, e talvez a maior dificuldade para muitos, é a gestão de pessoas, né? Porque você fazer o planejamento e a gestão do trabalho é uma coisa, mas você fazer a gestão de pessoal é um desafio o tempo todo, porque a cada momento você está lidando com pessoas de perfis diferentes, né? Então essa parte de gestão de pessoas eu considero que ela é fundamental para qualquer pessoa que ocupe um cargo de gestão, né? Porque em determinados momentos você enfrenta situações pessoais que você tem que resolver pessoalmente, outras que você tem que resolver no coletivo e outras que você tem que contornar tudo para que o trabalho ande, né? Porque a nossa função exige que a gente também delegue funções para algumas pessoas. E para você delegar funções, você tem que ter um bom relacionamento com todo mundo para que a coisa caminhe da forma que é preciso. E que conhecimentos, competências você hoje considera fundamental para quem deseja assumir a gestão escolar? A primeira coisa é procurar dominar um pouco dos assuntos, né, sobre os quais você vai exercer a gestão. Porque você não pode também, né, querer que alguém faça determinadas coisas segundo o que você acha certo ou não, sem ter um domínio razoável daquele assunto também. Então, o grande desafio, acho que a grande necessidade é a pessoa procurar estudar um pouco sobre aqueles assuntos sobre os quais acontece a gestão dentro de uma escola. Porque aí eu falo o seguinte, que o gestor tem que dominar razoavelmente todos os assuntos sobre os quais ele lida no seu dia a dia. Porque o dia a dia ele é muito imprevisível. Cada dia acontece coisas diferentes. Hoje você tem um problema com um estudante que entrou de alguma forma em conflito com um professor e esse problema vai chegar para você. E você tem que resolver de forma que atenda bem o estudante e que atenda bem ao professor, né? E às vezes esse problema se estende também para os familiares. E aí você tem, né, que estar preparado para isso. Por isso que eu falei que essa habilidade na gestão de pessoas é fundamental, né? E sobretudo a tranquilidade para lidar com toda essa diversidade dentro da escola, porque isso é a rotina da escola, né? E isso aí talvez seja o grande desafio do dia a dia, né? Porque o planejamento no plano de trabalho e a gestão da infraestrutura, né, da manutenção do prédio escolar, essas coisas tudo que também é uma obrigação do gestor, isso você faz, mas quando entra o problema, né, de relacionamento interpessoal, aí exige muita habilidade. E sem essa habilidade, talvez a coisa desande e você não consegue um bom resultado lá na frente. Entendi. E agora, uma pergunta até pessoal. Qual é a mensagem que o Donizete gostaria de trazer para futuros gestores? Eu acho que qualquer pessoa no seu ambiente de trabalho que tiver a oportunidade de ocupar um cargo de gestão, mesmo que tenha um certo temor de iniciar, mas ela deve enfrentar esse desafio, porque realmente vale a pena. E se o cargo é de gestão pessoal, significa dizer que qualquer pessoa que chegou a uma escola, que está como um educador dentro daquela escola, ele tem condições também de ocupar outros cargos dentro da hierarquia educacional. E a gestão é uma oportunidade. Eu sempre falo, se você tiver oportunidade
não deixe de encará-la, porque vale a pena, né? É um desafio diferente, em determinados momentos fica desgastante, mas depois lá na frente você vai ver que valeu a pena, porque foi além de ser um conhecimento a mais, fica aquela sensação de que você cumpriu um grande trabalho e que deixa um legado muito interessante, né, para quem vem depois. Donizete, muito obrigado, viu? De nada. Foi muito bom mesmo. Espero que tenha contribuído, né, com o seu trabalho, né, e estamos aí, né, para continuar o nosso trabalho prestando esses serviços educacionais.